Paulo sobre o Do, da, constrangimento, bizarro isso aí, para a gente bizarro. não dizer que é jornalista que é constrangido, para o constrangimento que passou hoje ou ontem, ou de ontem Não, foi para na hoje, terça. foi na terça, né? Ontem, portanto. Solta por Alice o que é que contou o ministro Fernando, ex-ministro Fernando Haddad. Eu estava chegando na minha casa depois do evento no Lago São Francisco e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar de uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? De você estar fazendo uma ronda. Mas o meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo. E de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informar do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. É por isso que o Lula brinca com o Haddad e diz: você é o mais tucano dos petistas. Tucano é a marca daquele partido PSDB que já elegeu o presidente da República duas vezes, Fernando Henrique Cardoso, 94 e 98. E que hoje é um partido quase que inexistente. Se desmanchou, foi engolido pela direita bolsonarista. Mas por quê? Porque o Haddad tem sempre o cuidado de ser muito elegante, de não É. ir além dos seus chinelos, de não afirmar Ele é muito coisas que ele sério. não se Isso é, sente isso é um seguro. político sério, né? É, Leviano. pois é, mas o que faz sucesso hoje é político leviano, não é Não, eu político sei. A sério, não. primeira coisa que eu notei foi isso que você está Infelizmente é. falando. A seriedade de um político que não vai ser leviano, de sair levantando acusação à torto e à direita, sem saber do que está falando, só para se promover, para usar de escada. Eu fico imaginando, se fosse o Bolsonaro, primeira coisa que eu pensei, imagina ele na entrevista. Eles estão. Ele ia usar isso, ia aumentar, ia fazer disso um palco, um palanque. Olha o nível do Haddad. Foi a primeira coisa que eu senti também. E eu imaginando isso na boca de um populista da extrema-direita, ou da esquerda, mas hoje os populistas que estão tomando condição da extrema-direita, não vamos começar a colocar como se fosse na mesma coisa, que hoje quem está fazendo atentado, quem está atacando tentando golpe, aliás, na história, a maioria absoluta dos golpes foram à direita. Então, se fosse um populistazinho, e hoje eles são da direita, a maioria, ia estar usando isso de palco. O Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, ia estar vibrando com essa história. Aliás, quando ele levou a facada, num primeiro momento, sem saber talvez a gravidade do que tinha acontecido, imaginando que não era tão grave, o Eduardo Bolsonaro falou: estamos eleito. Foi a primeira reação dos filhos, foi dizer que estavam eleitos, que o pai estava eleito. Relembrem disso. Então, assim, se fosse um Bolsonaro, ele ia usar de palco. Olha a diferença de um político Mas não só um sério para um Bolsonaro. populista. Mas Não, não mas só estou um dando de exemplo Bolsonaro. Bolsonaro, Eu mas é sei, óbvio eu que não sei, vale eu todos. sei. No debate promovido pela Rede Bandeirante de televisão entre os candidatos aos governos estaduais, nesse último domingo, o Haddad debateu com o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e é candidato à reeleição, né, lá em São Paulo. E teve um momento lá que o Tarcísio se sentiu meio incomodado, ou pelas perguntas, ou porque estava com dificuldade de responder a determinadas questões levantadas pelo Haddad, que aí o que é que fez o seu Tarcísio de Freitas? Que é bolsonarista. É bolsonarista. Sempre posou de um bolsonarista educado, um bolsonarista não Civilizado. radical, Civilizado. civilizado, Que é não é? porrada, né? Até e que estava esperando o apoio de Bolsonaro que para presidente que não houve.
Aí ele foi obrigado a dizer que apoia o Flávio Bolsonaro, enfim, é candidato à reeleição de olho na eleição de 2030, eleição presidencial, que aí ele Não, mas quer continua. muito disputar essa eleição. Sim, mas tem que criar um certo suspense, Guga. Mas aí o Tarcísio de Freitas, nesse debate com Haddad, lá para as tantas, vira para ele e diz: e aquela traficante que estava com você lá naquele palanque, no evento que o Haddad participou? Aí o Haddad respondeu: vem cá, mas se era traficante, eu não conhecia, porque eu não conheço traficante. Ela não estava ali oficialmente apresentada como traficante. Ela estava ali como uma pessoa que estava participando daquele evento. Eu nem sei quem é. Mas se você, Tarcísio, sabia que era uma traficante, por que não mandou prendê-la? Porque se eu soubesse, mesmo na condição de ex-ministro, eu daria a ordem de prisão a ela. O que é que você não deu? Foi um checkmate essa aí. Cheque mate nada, porque é muito difícil um cheque que na política mate. Não, mas Mate, né? neste embate acabou. Neste embate, Pois é, deste momento, mas as acabou. pessoas, a audiência foi muito baixa, as pessoas não prestam atenção nesses detalhes, enfim, ou poucas prestam atenção nesses detalhes. A audiência da Bandeirantes nesse domingo, em São Paulo, foi menor do que o programa do João Kleber na TV, na Rede TV. Na Por Rede aí você. TV. Rede TV Na é o Rede PSD, TV. é o PSDB das televisões, está em extinção também. E mesmo assim, teve mais E mesmo audiência. assim teve mais audiência do que o primeiro debate para o governo de São Paulo, que é uma coisa importante, seja pela importância de São Paulo, seja por qualquer outra razão. É importante. E um debate que. O pessoal se acostumou com, diz Alice com razão, vai ver porque o pessoal gosta mais de uma cadeirada. Porque na última eleição para prefeito de São Paulo, há 2 anos, o Datena, jornalista Datena, é muito popular. E ele deu uma cadeirada no Pablo Marçal, que era o outro candidato. Mas Entendeu? também não Aí deu isso tanta não. audiência. Aí isso pegou. Aí isso deu Não, pegou na audiência na internet. hora, aumentou a audiência nas redes sociais. Ó, um Na recorte internet desse, o bombou cara, até hoje. candidato dando cadeirada. Agora, um debate onde tanto Tarcísio como Haddad privilegiaram a discussão dos grandes temas econômicos, mas não só econômicos, aí as pessoas não estavam muito afim de ver e não viram. Espero que essa audiência aumente, seja nos debates da Band ou debates promovidos por quem quer que seja, ao longo da campanha, Não, mas porque esses cortes são é um momento importantes. raro de você ver adversários, discutindo temas sérios, que não seja só Então, também a futrica, medição, essa que não medição de seja só Ibope. recorte, hein? Medição de Ibope também não é mais como era antes, porque é óbvio que a audiência nunca mais será como era antes. A gente tem rede social, tem stream, então tem que ver a repercussão depois dos cortes. E esse, Eu por mais que a sei, audiência mas tenha sido mais sim, baixa mas que a do você. João Kleber, o que é uma vergonha ser mais baixa que a rede TV, mas esse corte, por exemplo, está bombando. Então, esses Eu pequenos sei, mas os cortes, recortes, mas uma coisa é você ver um debate como um todo. não, lógico, Outra coisa é você assistir a recortes tudo que são bem. feitos Mas para o Haddad é geralmente bom isso. Este, por por exemplo, militantes de este um corte é lado ou muito do bom. outro, ou por campanhas de um lado e do outro, que aí só querem recortar, claro, Não, aquele mas momento que é a um momento população bom para o não seu aceita só o que a candidato. campanha manda. Tem recorte que vai bombar porque é orgânico, a galera achou interessante aquele momento. E muita gente faz os cortes, fora de Eu campanha mesmo. sei, Guga, mas Então, você o pode Haddad. num debate, mas você Não, pode eu estou num dizendo assim, debate. o debate tem esse lado dos cortes também que a gente tem que levar em consideração, não só Mas o tem, debate mas em o que eu si. estou dizendo é o seguinte: se você vê um debate, mais ou menos como um todo, ou pela uma grande parte dele, você põe, "Ih, o cara aqui se deu mal nisso, mas se deu bem naquele outro. Não sei o quê." Não! Você só vê o que lhe é servido, o que é oferecido nas redes sociais pelas duas campanhas.
ou pelos militantes de um lado e do outro. Claro, tudo bem, isso é sim. Aham, Entendeu? claro. Então é uma visão muito Sim, mas se parcial. um amassa o outro, esse que amassou vai ter muito mais corte viralizando, porque vai ter muito mais gente do lado dele jogando isso, e vai ter muito mais gente que nem o conhece, que vai acabar recebendo e achando interessante. É assim, mas vamos, enfim, é só para dizer que tem esse lado. Realmente não teve audiência, mas esse corte, por exemplo, esse corte tem mais audiência, por exemplo, do que o debate todo. Com certeza esse corte está sendo mais visto que o debate, do que o Eu sei debate que foi você visto. e eu sei que você gosta muito de cortes, mas enfim, mas é isso. Quer dizer, são raras essas oportunidades de a gente ter candidatos pretensamente discutindo coisas sérias. Ou pretensamente não, ou, na verdade, discutindo coisas sérias. Não ficando só na troca de desaforo, de pegadinha, não sei o quê. E essas oportunidades são desperdiçadas. Estão sendo cada vez mais desperdiçadas pelo jeito. É, e Agora, tem que se adaptar também, pô. o partido da causa operária, é partido da causa operária, não é isso? PCO, é que nos ofereceu um recorte da sua história que poucos conheciam, ou que vai ver que é só da história recente, não sei, mas uma história recente de mais de 12 anos, não sei, não é tão recente assim. Descobriu-se, o Ministério Público de São Paulo, investigando, descobriu que o PCO usou 2,69 milhões de reais